Capítulo 1. O mito sobre ser solteiro. Ser solteiro não é um problema, mas não é bom estar só. Minha secretária apertou a campainha para dizer que a próxima pessoa que eu aconselharia havia chegado. Fui até a porta para me apresentar e receber aquela que até então era apenas mais um nome na minha agenda. Uma linda jovem, muito bem vestida, entrou e sentou-se. De repente ela desabafou. Não aguento mais. Cansei de ser solteira. Preciso de um namorado agora. Estou envelhecendo e o tempo está passando para mim. O que há de errado comigo? Por que nenhum homem me quer? Devo ser feia? Deve haver algo errado comigo? Tenho vontade de me matar. Ajude-me, por favor. Esse discurso não era novo para mim, pois já o havia ouvido muitas vezes. Ao longo dos anos, tive de ajudar milhares de pessoas a encontrar o equilíbrio e a rever seus conceitos sobre a vida. Assim compartilhei com ela o mito sobre ser solteiro. Existe um mito ou uma concepção errônea sobre ser solteiro. Na realidade, as pessoas não têm um problema com a condição de solteiro. Elas têm um problema completamente diferente: entender o que é de fato ser solteiro. Algumas das ideias apresentadas neste livro podem impressionar você, mas por favor, continue lendo até explorar todo o conteúdo desta obra. Primeiro, consideremos o conceito da preocupação sempre presente que parece controlar e influenciar muitas vidas: ser solteiro. O que significa ser solteiro? Em qualquer definição de dicionário em língua inglesa, encontraremos dessas palavras ou sinônimos para elas: ser distinto, único e completo. Você gostaria de deixar de ser uma pessoa completa e única? Você gostaria de perder a sua identidade? Claro que não. Então, qual é o problema em ser solteiro? Não há problema algum. O problema está na nossa concepção, que tem sido dado a nós por um sistema socioeconômico sob o domínio de Satanás, o Deus deste século, segundo as Coríntios 4:4. A definição secular e que a Igreja adotou abre porta para a dor, rejeição e até mesmo o ódio de si mesmo. Confundimos ser solteiro com estar sozinho. É isso o que acontece. Haverá algum momento em que você deixará de ser distinto, único e completo? Se a sua resposta é não, então a pergunta é: será que casar acaba com a definição do que é ser solteiro? Ao casar-se, você deixa de ser um indivíduo único e completo? Outro ponto: a Bíblia não ensina que ser solteiro é ruim, negativo ou comparável a uma doença. Se a situação de estar solteiro significa ser único e completo, então ser plenamente solteiro deveria ser o objetivo número 1 de todo cristão. Na verdade, o que quero que você entenda com este livro é que ninguém deve casar-se até que seja plenamente solteiro. Até você se tornar uma pessoa distinta, única e completa, você não estará de fato pronto para casar-se. Terapeutas de casais, tanto cristãos como seculares, dirão a você que 99% dos problemas conjugais surgem porque o marido ou a esposa, ou ambos, não veem a si mesmo como pessoas únicas e dignas, isto é, têm uma autoimagem ruim, ou são esquizofrênicos de alguma forma e não se sentem completos, ou não conseguem ser independentes e sempre dependem de outra pessoa para fazê-los felizes. O que estou dizendo é que enquanto você não for verdadeiramente solteiro, o casamento será uma dificuldade ou até mesmo uma experiência negativa. Seu casamento vai melhorar à medida que você se tornar mais solteiro. Estou lutando para ser solteiro de verdade e creio que em vez de fugir da condição de ser solteiro, você deva correr em direção a ela. Entretanto, vamos fazer o que qualquer pessoa sábia deve fazer a respeito de qualquer assunto e ver o que o autor e criador do homem tem a dizer sobre a questão. A visão de Deus sobre ser solteiro. Em Gênesis 2:18, por acaso Deus disse: não é bom que um homem seja solteiro? Não. Ele disse: não é bom que um homem esteja só. Deus não via problema algum com a distinção, a singularidade ou a completude do homem. Na verdade, Adão não sabia sequer que estava sozinho. A declaração de Deus foi baseada em sua própria observação da situação, em sua própria sabedoria. A consequência disso é que Adão era
de tal modo único e tão completo que não sentia falta de ninguém. Ele era tão sereno, tão distinto e tão completo em si mesmo que nem mesmo sabia que precisava de outra pessoa. Ter uma companhia não foi ideia de Adão, mas de Deus. Outra coisa que você precisa entender é que Adão não precisava de uma esposa. Esse é outro equívoco que herdamos do nosso pensamento tradicional. Deus não disse: Adão é uma pessoa incompleta, por isso farei uma esposa para completá-lo. Em essência, Deus disse: farei para ele uma ajudadora que será compatível, ou adequada, ou que gostará dele. Outro ser que o completará e que será completado por ele. O casamento apareceu alguns versículos depois. Inserimos o casamento em Gênesis 2,18, mesmo sem esse assunto estar lá. Essa passagem simplesmente nos conta que Deus criou um segundo ser humano. No versículo 22, Moisés escreveu que Deus formou a mulher a partir da costela de Adão. Alguns dizem que a palavra hebraica, na verdade, significa uma célula, e apresentou ao homem. Precisamos entender que Deus fez um segundo ser humano, não apenas para que Adão se casasse, mas para que ele não ficasse sozinho. Portanto, você não tem de casar-se para não se sentir sozinho. Tudo que você precisa para não ficar sozinho é ter outros seres humanos para serem seus companheiros e amigos chegados. Muitas pessoas não são casadas e, mesmo assim, não estão sozinhas. Por isso, devemos parar de forçar pessoas solteiras a dar um passo que poderia impedi-las de atingir o objetivo de serem plenamente solteiras. O casamento não foi instituído para resolver o problema de estar sozinho, como você pode ver pela atitude de Deus em Gênesis 2. Foram criados seres humanos para resolver esse problema. Deus apresentou Eva a Adão. Isso quer dizer que, de início, o Criador não dera como a esposa a Adão. Em vez disso, ele presenteou Adão com uma pessoa ideal para ele. Adão não estava sozinho no sentido de estar sem algum tipo de companhia. Observe os versículos anteriores, em que se lê que para cada cachorro havia outro cachorro, para cada peixe outro peixe, para cada pássaro outro pássaro, mas para o homem não havia ninguém semelhante a ele. Eva não foi criada originalmente para ser esposa, mas para ser alguém como Adão. Alguém que primeiro seria uma companhia para ele, e depois, mais tarde, uma esposa. Tudo o que você precisa para não ficar sozinho é encontrar alguém como você, e há cerca de 7 bilhões de pessoas como você no planeta Terra hoje. Você não tem de casar-se com todas elas ou qualquer uma delas para não ficar sozinho. Você precisa apenas de algumas como companhia. O casamento não resolve a solidão. Hoje muitas pessoas estão casadas, mas o relacionamento conjugal não está dando certo. Esses casais oram para se libertarem, dormem em camas separadas e convivem com a tensão dentro de casa. Casamentos assim criam ainda mais isolamento. Muitas uniões são tão infelizes que é como viver num tormento. Isso mesmo, no inferno, o tempo todo. Assim, o casamento não é resposta para a solidão. Se você foi ensinado a viver pela fé, não seja precipitado ao declarar que determinada pessoa será seu marido ou sua esposa. Deus apenas nos apresenta, você escolhe. Você vai observar em Gênesis que, segundo o padrão verdadeiro estabelecido por Deus, o Senhor apresentou a mulher ao homem. O Criador não escolheu Eva para o homem. Ele preservou o poder do homem de escolha ao apenas apresentá-la. Adão tomou a decisão, ele escolheu a mulher. Em essência, Deus não escolhera um cônjuge para você, pois se ele fizesse isso, seria uma violação contra o livre-arbítrio e o poder de decisão dados ao ser humano. Na verdade, se Deus escolhesse um cônjuge para você, ele não estaria apenas violando seu direito de escolha, mas estaria também assumindo a responsabilidade pelo seu relacionamento. Se desse errado, a culpa poderia ser transferida para Deus. Esse ponto é crucial, pois já aconselhei muitas pessoas que acreditavam de maneira equivocada que Deus havia criado uma única pessoa específica nesse planeta para eles se casarem. Pense no perigo de tal pensamento. Isso significaria que a probabilidade de você encontrar a pessoa certa seria 1 em 7 bilhões. Há aqueles que já foram longe ao ponto de valerem-se de profecias para justificarem esse pensamento equivocado. Se Deus fosse escolher
ou se tivesse escolhido uma pessoa dentre os 7 bilhões do planeta, especialmente para você, e se fizesse isso sem o conhecimento e a sua permissão, e sem o conhecimento e a permissão da outra pessoa, então qual seria a razão para o Pai não escolher a salvação para você? Essa é uma questão muito mais importante na sua vida. Se Deus violasse nossos direitos em um relacionamento terreno e temporário, por que não faria o mesmo em um relacionamento eterno e celestial com Ele? Deus expressa o limite que Ele mesmo impõe ao seu próprio poder sobre nossa vontade e seu desejo. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. Uma vez que Deus deu ao homem o direito de escolha, ele se limitou apenas a expressar seus desejos a nós, não nos obrigando a satisfazê-los. Portanto, se Deus nem mesmo escolheu a vida eterna por você, quanto menos ele escolheria um cônjuge, parceiro terreno, algo que não é eterno para você. Em relação à escolha de um cônjuge, é preciso entender que é você quem escolhe entre as muitas pessoas que na vida lhe são apresentadas, usando ou não a palavra, a sabedoria e as características da natureza de Deus para fazer essa escolha. Você tem de assumir a responsabilidade por sua decisão e por todas as consequências que virão com ela. Não se torne exageradamente espiritual, esquisito ou irracional em relação a esse assunto. Lembre-se de um antigo ditado popular: quem planta vento, colhe tempestade. Mostrar candidatos é prerrogativa de Deus, porém escolher um cônjuge é sua responsabilidade. Dependa da ajuda do Espírito Santo, mas não tente transferir a responsabilidade da escolha para o Pai. O que significa estar só? Quando Deus disse que não era bom que Adão estivesse só, a palavra utilizada tem 3 definições fundamentais e mais importantes: exclusivo, isolado e solitário. Suponha que lêssemos o que Deus disse de acordo com essas 3 definições. Não é bom que o homem seja exclusivo. Não é bom que o homem esteja isolado. E não é bom que o homem se sinta solitário. Para resumir a visão de Deus sobre ser solteiro, quero usar a ilustração de um chaveiro com molho de chaves. Se você tem um chaveiro, tire uma chave dele e dê uma olhada. Cada uma é única, distinta e completa. Contudo, todas as chaves estão unidas por um chaveiro em comum. As chaves são solteiras, mas não estão sós. Portanto, é possível ser solteiro sem estar só. Deus não disse que não era bom que o homem fosse único, distinto e completo? Na verdade, Deus gosta tanto da singularidade que não permite que os seres humanos tenham as mesmas impressões digitais. Além disso, há outros elementos que neles que nunca são replicados em outros. Por exemplo, o padrão ocular da retina, as células de DNA ou o conteúdo no esperma do homem. Nossa conclusão deve ser que Deus não apenas gosta da singularidade, da distinção e da plenitude, mas que também insiste nessas características em toda a sua criação. Assim sendo, é vital que você entenda que ser solteiro, ou seja, distinto, único e completo, é absolutamente essencial e serve como fundamento não apenas para o matrimônio, mas também para todos os outros relacionamentos. Exorto você a considerar o quanto tem refinado sua distinção, sua singularidade e sua completude em relação aos outros. Lembre-se, um relacionamento só é bom à medida que os envolvidos contribuem para ele. Uma omelete é tão boa quanto os ovos com que é feita.